Oi, crianças. Como é que vocês estão? Como é que passaram aí de férias? Foi muito bom, né? Eu sou o professor Ronaldo, certo? O Vovô Schooling, e nós vamos para a nossa aula de História Geral, Império Kushita. Hoje é uma aula especial porque nós vamos iniciar um projeto de inserir nas nossas aulas, em algumas aulas, algum texto ou referência bíblica com respeito ao tema que nós estamos estudando. Alguns temas não terão referências bíblicas, mas aonde tiver e puder acrescentar referências bíblicas, nós vamos tratar sobre elas aqui na nossa aula de história, embora que não é muito comum. Mas, como nós vamos falar do Império Kushita, ou de Kush, né? E nós temos referências bíblicas no livro de Gênesis, capítulo 10, que ele é filho de Cã, que é filho de Noé. Se eu não me engano, é Gênesis capítulo 10, versículo 6. A partir do versículo 6, que vai tratar desse assunto. Mas por quê? Porque Deus mandou com que os filhos de Noé se espalhassem sobre a terra. E os descendentes de Cush vieram parar no sul do Egito. Isso antes mesmo do Egito se tornar uma nação. Então, antes do Egito ter as suas dinastias de reis, já houve um povo, né, que descendentes de Cush, que comandaram uma região que é chamada também de região da Núbia, onde teve o primeiro rei que houve na face da terra, que foi o rei do Império Kushita, né? Você pode ver aqui que nós temos aqui pirâmides, só que as pirâmides são muito mais antigas do que as pirâmides de Gizé lá no Egito, né? Quando nós falamos sobre as 7 maravilhas do mundo, nós falamos sobre as pirâmides de Gizé, que são maravilhas do mundo antigo, né? E aqui nós temos pirâmides ainda mais antigas do que as pirâmides de Gizé lá no Cairo, lá no Egito. E isso aqui, essa região aqui, que é a nossa aula 13, essa região aqui é a região mais abaixo, perto do Sudão, certo? Que é a região de Cush, certo? Perto do Sudão, e aonde teve as primeiras aglomerações humanas mais ou menos 3.200 anos antes de Cristo, ou no século 32 antes de Cristo, né? Então nós temos aí, vamos estudar uma nação bem antiga, dos tempos bíblicos, olha só, dos tempos da pré-história bíblica, né? Então, vamos situar. Primeiro, o reino de Cush, também conhecido como Antiga Núbia, foi um reino africano da antiguidade que existiu aproximadamente entre 3.000 a.C. até 350 depois de Cristo. Teve seu início na região nordeste, aqui está escrito sudeste, mas eu já corrigi, tá? Teve seu início na região nordeste do continente africano, mais especificamente nos planaltos da Núbia, atual Sudão. Então, você pode ver aqui que Núbia é essa região aqui, ó. Toda essa região aqui é chamada de Núbia. Tem porque são regiões banhadas pelo rio Nilo. Então, lá no Egito tem o rio Nilo,
E os sedimentos do Rio Nilo, quando dá cheia do Rio Nilo, ele lança sedimentos na terra e fertiliza a terra. Então, essa área perto do Rio Nilo aqui, ela é toda agricultável. Toda agricultável. Desde a antiguidade, a agricultura aqui era forte, bem diferente da Arábia Saudita. Lembra que nós falamos sobre Medina, que é a terra do profeta, sobre Meca, né? Eu acho que eu inverti aqui, Meca aqui embaixo e Medina aqui em cima, né? Mas, tudo bem, houve uma inversão aí. Mas o nosso assunto aqui é sobre o Império Cuxita. Quem foi Cuxi? Cuxi foi neto de Noé. E ele acabou chegando até aqui nessa região, né? E os descendentes de Cuxi, como Misraim e outros, Misraim, Egito, Cuxi, a Núbia, tá? Então são parentes, quer dizer, em certo grau, porque 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, e outros parentes deles, como os cananitas, descendentes de os cananitas, descendentes de Canaã, né? Eles se situaram nessa região de Tiro, onde é Jerusalém, aqui, né? E aqui no delta do Nilo, você tem aqui o Baixo Egito, e aqui em Tebas você tem o Alto Egito, e aqui embaixo você tem Cuxi, ou região da Núbia, tá? Então isso aqui foi os primórdios do início. Aí muita gente pode querer contradizer, dizendo que não se pode colocar essa historiografia bíblica na história. Pode sim. Porque, ao contrário dos historiadores europeus, existem também historiadores africanos. Quando fala assim, são historiadores do ponto de vista africano, certo? E quando vai se colocar essa região aqui, os historiadores africanos colocam a descendência de Noé como parâmetro inicial, certo? Como parâmetro inicial da povoação dessa região do Nilo, né? Então não tem dificuldade nenhuma. Embora que muitos historiadores eles não usam a Bíblia, certo? Historiadores marxistas não usam a Bíblia, mas não são poucos os historiadores que usam a Bíblia para a confirmação da historiografia. Bom, essa região chamada Cush é da descendência de Noé dos filhos de Cã, ou pode ser Cão também, certo? Dos filhos de Cão, porque Noé teve 3 filhos, Sem, os semitas, Jafé, jafelitas, e Cã, cananitas, tá? Então, ou Cão, né? E eles ocuparam toda essa região aqui, certo? Toda essa região. Embora que o pessoal o povo da Arábia Saudita é descendente de Abraão. Então, por quê? Essa região aqui, que é a região do Crescente Fértil, tá? Que é da Mesopotâmia, e a palavra Mesopotâmia quer dizer entre rios. E quais são os rios? Rios Tigre e Rio Eufrates. Por isso que você tem aqui o nome de Babilônia aqui, que é o Iraque, o atual Iraque, que é a antiga Babilônia, tá? Então, falamos sobre o império, ainda não chegamos a falar sobre todos os impérios, né? Mas aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Império Cuxita, né? Isso é só para dar a origem,
certo? Essa capital do reino, ela ficava nessa cidade aqui, Napata. E todos os reis cuxitas, mesmo que depois quando os egípcios começaram a invadir essa região, mesmo depois que eles tiveram que mudar para Meroé ou Merói, tá? Mesmo que eles tiveram que mudar, a cidade de Napata ficou uma cidade imperial, em qual todos os reis, mesmo já em outra cidade, iam ser coroados nessa cidade de Napata. Então tinha duas cidades principais, Napata e Meroé. Tanto que Meroé é essa cidade aqui, certo? Que tem as ruínas aqui desses monumentos aqui piramidais, né? Então, a origem de pirâmides, o que eram as pirâmides? Pirâmides era o local onde se enterrava, na verdade não enterrava, se colocavam os faraós ou os líderes e reis que morriam, né? Que morriam nessa região. Então, os grandes reis, eles eram colocados em sarcófagos, isso antes do reino do Egito. E lógico, né? Os dois são da mesma época, mas quem floresceu primeiro foi o Império Cuxita. Embora que não só os egípcios já estavam no Nilo, certo? Mas também os cuxitas estavam nessa região, tá? Então, existiam características políticas, certo? Desse Império Cuxita. Primeiro, os cuxitas são representantes do povo daquela região que era negro. Então, são os famosos imperadores negros. Tá? Você pode observar as torres aqui, as pirâmides, e essa imagem, essa gravura, certo? De um rei negro. Você pode observar que aqui na mitra que ele está usando, mitra é aquele negócio que põe na cabeça. Igual um bispo, né, católico usa uma mitra na cabeça. Os egípcios também usavam mitras. Tá? E essa mitra aqui que ele está usando, você pode observar que ele está usando uma mitra com símbolos de serpentes, duas serpentes. Isso significa que ele unificava dois reinos, tá? O reino do Alto Egito e o reino de Cuxi. Então, isso aqui significava isso. Fora as vestimentas, que é de um africano, né? Ele era africano e o poder político dele era concentrado na mão de um rei. E essa nação foi uma nação, ou esse império, foi o primeiro povo a ter um rei na história. Pode ser que tenha outros, né? Porque a Bíblia cita também outros reis que apareceram. Mas esse rei era considerado uma espécie de representante de Deus para o povo. Representante de Deus para o povo. E não só ele, mas também a mulher dele ou a mãe dele era representante também do povo, era bem considerada, tinha uma importância política muito grande. E mais na frente nós vamos falar um pouquinho sobre as Candaces, certo? Que são rainhas desse povo também, só que um tempo mais à frente. Então, de 2500 à frente, já existia rei em Cuxi, ou nessa região, e as mulheres tinham um prestígio social muito grande. Era uma sociedade matrilinear ou matriarcal, quer dizer, tinha uma linha sucessória de mulheres que dominavam a região, né?
e era uma sociedade matriarcal. Por quê? Ela é uma sociedade em que a mulher tinha o domínio do poder político. A exemplo dos egípcios, os cuxitas possuíam uma religião politeísta. Lembra quando a gente falou sobre os gregos, que os gregos adoravam muitos deuses? Tá? Então é mais ou menos nessa época em que os cuxitas, um pouco antes, mais ou menos no tempo dos gregos, que os cuxitas adoravam deuses antroposormórficos. Ai, que palavrão! Antroposormórficos. O que significa? Bom, gente, a gente tem que dividir a palavra, tá? Isso é no latim, tá? Isso é no latim. Antropo, homem. Zou, animal. Mórfico quer dizer mistura, certo? Então é uma mistura, os deuses dele eram uma mistura de homens e animais. Então você pode ver que alguns desenhos egípcios, que é muito influenciado, tanto o Egito influenciou os cuxitas, quanto os cuxitas influenciaram os egípcios. Mas eles não eram povo lá de Noé? Certo? Eles abandonaram o Deus, o Deus deles e inventaram deuses para si próprios. Igual está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 3, ou capítulo 1, 18 a 3, 20, né? Que eles abandonaram a Deus, simplesmente, e começaram a adorar a criação em vez da criatura, ou adorar a criatura em vez do Criador, né? Então eram deuses antroposomórficos, certo? Também eles acreditavam na vida após a morte. Por quê? Eles acreditavam que existia um lugar, da mesma forma que acreditavam os gregos. E essa linha de raciocínio, ela vem da família de Noé, né? Então, eles enterravam seus mortos, e o lugar de enterrar era onde? Principalmente os mortos mais famosos, como os reis, eles eram enterrados nas pirâmides, né? Lógico, os mais pobres eram enterrados em outro lugar. Quem embalsamavam eram os egípcios, tá? Talvez o embalsamamento seria feito também nessa região também. Os cuxitas recebem forte influência política, principalmente através da dominação militar dos egípcios, certo? Mesmo assim, eles desenvolvem uma rica cultura própria. Então, eles tiveram uma cultura própria. E lógico, né, a origem dos faraós pode ter sido porque eles cuxita, ou daquela região da Núbia, tá? Porque você pode observar aqui, ó, você tem o Baixo Egito, o Alto Egito, que é em Tebas, o Baixo Egito, que é na região do delta do Nilo, né? E aqui tem algumas cataratas, quer dizer, algumas cachoeiras, né? Para quem foi lá naquela parreira de uvas lá, eles também plantavam uvas nesses lugares, e fomos lá numa cachoeira, não foi? Uma pequena cachoeira que as crianças tomaram banho, água fria, eu não entrei lá não, né? Então, e aqui nós temos a cidade, ó, Napata, Meroé, a cidade de Khartoum, né? E é bem antiga, né? Você pode ver que eles usam a rosa dos ventos. O que é isso, rosa dos ventos? Na verdade, isso aí é usado para os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E aí nós temos nordeste, sudeste, certo?
Nós temos aqui noroeste e sudoeste. Então, é muito importante a gente aprender, embora que não é uma aula de geografia, isso aqui é muito importante. Você pode ver aqui que o ponto geográfico aqui é o norte. Então, o Egito, o Alto e Baixo Egito está no norte. Enquanto que a cidade de Meroé ou Merói e Napata, que são o povo núbio ou o povo de Cuxi, eles estão aqui no sul do ponto de vista do Egito. E, na verdade, o Egito, no Mar Mediterrâneo, está no sul. E depois a gente pode tratar desses assuntos, tá? Por volta do século XX, e quando fala século XX, na história tem muito usar a numeração romana como referência dos séculos. Então, século XX são 2000 anos, um século 100 anos. Século XX, 2000 anos, olha, antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, século XX antes de Cristo são 2000 anos antes de Cristo. O enfraquecimento do Império Egípcio, então o Império Egípcio enfraqueceu e foi o momento em que os núbios começaram a invadir o Egito e se tornaram faraós no Egito, que foram os faraós negros, né? Esse período aqui, certo? 747, certo? 25ª dinastia egípcia. Esse período, nós encontramos um personagem bíblico que aparece nessa dinastia. Sabe quem é? Quem é que pode dizer que personagem bíblico é esse que foi vendido pelos irmãos? Isso, certo? Você acertou, José do Egito. Ele esteve, inclusive nas dinastias egípcias, José do Egito não aparece. Porque esse período da ocupação cuxita ou núbia foi quando o Egito se enfraqueceu e os núbios tomaram aqui a cidade de Tebas. Não a parte lá do Baixo Egito, mas aqui a cidade de Tebas e todas as cidades próximas ao Rio Nilo. E aquele faraó dessa época aqui foi o faraó da época de José no Egito, que também está lá escrito no livro de Gênesis, que era filho de Jacó, né? Um dos 12 filhos de Jacó, né? Jacó da Bíblia, tá? Então, há essa possibilidade. Inclusive na Enciclopédia Britânica cita essa situação aqui de José do Egito no Império Egípcio. Por isso que o nome é José do Egito, certo? Ou José, filho de Jacó, né? Então, em 747, o rei cuxita Piangi conseguiu dominar o Alto Egito, estabelecendo a 25ª dinastia egípcia. Tá? Inclusive, por que não tem registro? Porque depois de Ramsés, certo? O Egito, os egípcios que tomaram de novo o poder, eles apagaram todos os registros da ocupação cuxita no Egito. Então não tem muita informação sobre José no Egito, porque ele estava no Império Cuxita, na época do Império Cuxita, tá? Em 715 a.C., quer dizer, 700 anos antes de Cristo, na época mais ou menos quando Daniel estava em Babilônia, tá? O faraó cuxita Shabaco,
Shabaco, conseguiu unificar o Egito, unificou todo o Egito, tá? Colocando a sua dinastia no comando do reino. O domínio cuxita durou até 654 a.C., quer dizer, só 100 anos. E a região foi dominada pelos assírios. Tá? Os assírios dominou em 654 toda a região, né? Em 654. E depois foram os babilônios que dominaram a região. Mas na verdade eles conseguiram dominar a região, mas não destronaram os faraós. No final do quarto século a.C., quer dizer, no ano 400, a capital do reino de Cush, certo? Se tornou Meroe ou Meroé, certo? Se tornou Meroé. Então, e eles tinham uma influência econômica muito grande naquela região. Quais eram as características econômicas? Tá? A economia do reino de Cush era muito dinâmica. Dinâmica quer dizer, a palavra dinâmica significa diversificada. Não era só numa coisa que eles trabalhavam. Como eles estavam para o Oriente Médio, era a porta de entrada dos produtos africanos. Você pode ver nessa imagem aqui, interpretação da imagem, certo? Você pode ver que ele está aqui com artesanato. Ele tem uma ovelha aqui nas costas. Ele tem peixe na mão. Ele tem madeira. Ele tem aqui um animal selvagem, um leopardo. Ele tem aqui um macaco, aqui embaixo. Dá para notar outras coisas, tá? Em outra imagem vai dar para notar outras coisas, tá? Eles comerciavam todo tipo de produto que eles conseguiam lá. E também tinham ouro. Muito do ouro que estava no Egito foi comprado e retirado dos núbios ou do povo de Cush. Tá? Muito ouro também da Arábia Saudita, chegou à Arábia, veio dessa região. Tá? O comércio era o comércio marítimo. Se você observar bem aqui na última imagem, você tem aqui o Mar Vermelho. E eles cruzavam o Mar Vermelho para ir para a região da Arábia, para vender os seus produtos. Então, o comércio marítimo praticado nas águas do Mar Vermelho também teve grande destaque. Né? O artesanato era muito desenvolvido e fazia objetos de ouro, marfim e ébano. Também dominava as técnicas de fundição de ferro. Porque esse foi o final da Era do Bronze. Depois do final da Era do Bronze, houve uma decadência em muitas regiões, em muitas nações, porque outras nações mais desenvolvidas, como eles, já produziam espadas e coisas e materiais com ferro, que é muito mais resistente, durava mais, como enxadas, como espadas, como escudos, e eles desenvolveram mais por causa disso, e tinham um exército forte. Eles também faziam artesanato, tá? E vendiam, levavam e vendiam tanto para os egípcios quanto para os arábios, né? Em relação à arquitetura, você pode ver que eles construíam palácios, muitos palácios. Pode ver aqui um palácio aqui, ó, na cidade de Meroé. Você pode ver que eles também tinham uma certa arte. Pode ver essas ovelhas aqui em cima de pilares, tá? E a representação aqui é muito interessante, porque o que se colocava sobre altares,
ovelhas para sacrifício. E aqui as ovelhas estão no portal de um palácio. Além desses palácios aqui, ó, piramidais, tá? Que eram também tumbas, né? E, lógico, foi influência tanto dos egípcios quanto essa relação cultural entre os núbios e os egípcios. Outra coisa que imagem sobre o comércio deles, você pode observar aqui, que aqui ó, a vaca, os bovinos, aqui um leão, aqui uma lhama, um animal que não tem aqui, não tem. Parece ser um animal mítico, tá? Aqui eu tenho também bois. Aqui eu tenho aqueles animais africanos, né? Que eu não lembro o nome agora. Tem peixe, tem... então são vários os produtos, né? E você pode ver que eles são negros. É uma mistura de negros e pardos, né? Então, aí quando você pensa e vê algumas imagens dos antigos egípcios ou dos egípcios, nós vemos uma mistura muito grande, inclusive reis egípcios, faraós brancos. Mas a maioria dos faraós, e não só os faraós, mas também a população do Oriente Médio, era parda e negra daquela região. Hoje nós temos uma mistura de pessoas claras, mas na antiguidade todo esse povo era povo representante, que era uma mistura tanto de caucasianos quanto de africanos. Então você tem essa mistura, tá? De povos, tá? Então, e você vê também que eles possuíam uma escrita. É uma escrita comercial que eles tinham. Os fenícios também tinham uma escrita que influenciou muitos gregos. Mas esse povo aqui, meroítico, né, eles tinham uma escrita que não foi totalmente decifrada, mas já que é a escrita meroítica, tá? Que é bem parecida, que tinha um alfabeto organizado, isso 3000 a.C., tá? Eu não sei a data dessa pedra, mas eles são um povo da época de Moisés. Lembrando que a escrita cuneiforme, como nós vemos aqui, uma escrita organizada em alfabetos, tá? Ela foi da mesma época de Moisés. Por isso é que nós temos escrito o Pentateuco de Moisés. Quer dizer, o que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros de Moisés. E religiosamente, ainda tem mais coisas que a gente tem que tratar. Por quê? Você está vendo essa imagem dessa mulher com um bebê? E dentro de um palácio, certo? São as candaces. O que é uma candace? A partir do 2º século, 200 depois, antes de Cristo, surgiram as candaces no reino de Cush. Eram mulheres da nobreza que governavam o reino de forma independente, quer dizer, sem a influência do gênero masculino. Eram as mulheres que comandavam. Mesmo que tinha um rei, certo? Ele poderia indicar ou uma nora, ou uma filha, ou a própria mulher, ou até a mãe para governar o país. Ou, país não, a nação. Porque naquele tempo ainda não existia a ideia de país, né? Então, para governar a nação. E elas eram chamadas de candaces. Quer dizer, um título atribuído à espécie de dinastias de rainha guerreira. Mulheres que detinham poder no reino de Merói, ou Meroé, no sul do Egito.
pouco tempo antes da era cristã. Então, formando uma sociedade matrilinear, quer dizer, uma linha sucessória de mulheres. Não quer dizer que os homens não tinham poder, mas que as mulheres é que comandavam a sociedade matriarcal, tá? Tanto que nos escritos históricos, tá? Em Atos, ou escritos bíblicos, em Atos 8, no Novo Testamento da Bíblia, o título de Candace é citado por Filipe o Evangelista. Filipe foi um dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Ele foi eleito e era um dos 70 que andava com Jesus. Ele foi eleito para ser diácono, quer dizer, servir as mesas lá em Jerusalém. Mas também era um evangelista e tinha 4 filhas que era profetisa, né? Isso lá em Jerusalém. E ele foi mandado por Deus a um caminho que encontrou com um alto funcionário da rainha em Candace, ou da rainha de Candace. Candace não é uma região, Candace é uma rainha. E quer dizer, uma rainha da Núbia, ou da Etiópia. E aí ele explicou o evangelho para o homem. E o homem foi batizado por Felipe no rio onde eles estavam andando, estavam chegando, e depois que ele foi batizado, Deus tomou a Felipe e levou ele para outro lugar. Interessante isso, né? A história bíblica, que está no livro de Atos, Atos capítulo 8. Mas tem outra coisa também, tá? Outra informação, são mais 2 informações. Não só Atos 8, certo? Mas também com respeito a Salomão. Uma rainha do sul, quer dizer, chamada Rainha de Sabá, que Salomão era na mesma época do florescimento do Império de Cush. Essa Rainha de Sabá resolveu fazer uma visita para Salomão, filho de Davi, que era o rei de Israel. Porque ela ficou sabendo das histórias do rei sábio que tinha em Israel. E ela foi para Israel. E chegando em Israel, o rei Salomão lhe mostrou tudo, e lhe contou, e ela ficou extasiada com a sabedoria de Salomão, porque ela também era uma mulher sábia, né? E chegam a dizer também que ela chegou a ter um filho com ele, né? E esse filho foi um desses reis que unificou unificou esse império cuxita, né? Unificou todas as cidades. Então, aqui eu tenho a imagem dessa rainha do sul, né? Que é essa rainha do sul que foi visitar, uma imagem esculpida em pedra, visitar, inclusive os etíopes, na Etiópia, eles têm uma grande consideração com o povo hebreu, por causa que a linhagem sucessória deles veio também do rei Salomão, né? E alguns chegam a dizer que até a Arca da Aliança está nessa região que foi descoberta. Alguns falam muitas coisas, certo? Mas que a Arca da Aliança foi parar na Etiópia, né? São contos, ninguém tem muita certeza sobre essas coisas. Mas, historicamente, certo? Nessa figura feita em escultura de pedra, aqui nós temos uma Candace, que é uma rainha, certo? Dos etíopes, ou rainha de Cush, né? Aqui eu peguei outra imagem aqui para mostrar rainhas negras e rainhas egípcias, tá? Observa bem essa cuxita aqui.
e a forma com que essa escultura é feita dela, como rainha egípcia. Tá? Eu não pesquisei sobre ela, mas é uma rainha egípcia e pelo formato do rosto negra. Tá? Então, tem aqui as referências bíblicas, 1 Reis 10, 2 Crônicas 9 e Atos 8. Depois, se vocês quiserem, pode consultar na Bíblia Sagrada. Importa esclarecer, na Antiguidade, o termo Etiópia era utilizado para denominar a região de Cush, Núbia, tá? Que hoje é Etiópia. Que são povos negros do continente africano e que poderia se referir a Núbia e ao sul do Egito e Sudão. Tá? E o fim do Império Kush, ou do Reino Kush, porque aí já não era mais império. Então, por volta do século III depois de Cristo, o Reino de Kush passou por uma grave crise econômica, falta de recursos minerais, concorrência comercial com os romanos, né? Principalmente se essa concorrência comercial foi no Mar Vermelho, eles eram impedidos de fazer comércio. E o reino de Cush, ele foi dominado pelo Império Axum. Foi um império de 100 anos, um império mais para o interior da África, que dominou esse império, tá? Que é hoje o norte da Etiópia. É o norte da Etiópia. E aí se findou o Império Kush, ou Kushita, tá? E lógico, os egípcios tomaram conta de parte dentro do rio Nilo. Então, são os povos situados próximo ao rio Nilo, tá bom? Então, até a próxima aula, foi um prazer tê-los comigo e vamos continuar essas aulas, tá bom? Crianças, até mais! Tchau!